O som de passos ecoa no corredor frio. Um envelope pardo, lacrado. Ao abri-lo, as palavras impressas saltam da página, frias e impiedosas. Notificação de execução hipotecária. Foi assim que a vida de Ana desmoronou. Tudo por causa de um único empréstimo. Mas como uma mulher comum, com um emprego estável e uma vida pacata, chegou a tal ponto? Este é o último extrato, e hoje vamos mergulhar na espiral de uma dívida que começou pequena, quase insignificante, e se transformou em um monstro que devorou tudo que Ana construiu. Uma história real que prova: um pequeno erro financeiro pode se tornar o seu pior pesadelo. Prepare-se, porque o que você vai descobrir pode estar mais perto da sua realidade do que imagina. Ana tinha 38 anos quando tudo começou. Analista administrativa em uma empresa de médio porte em São Paulo, ganhava cerca de R$ 4.000 por mês. Nada extraordinário, mas o suficiente para viver com dignidade. Morava em um apartamento de 2 quartos que financiara 5 anos antes e sentia orgulho de nunca ter se atrasado em uma parcela sequer. Sua rotina era previsível: trabalho, casa, um fim de semana ocasional com as amigas. Uma vida simples, mas estável. Ana era o tipo de pessoa que planejava tudo. Tinha uma reserva de emergência de R$ 3.000 guardados na poupança. Pagava todas as contas em dia e sonhava em quitar o financiamento do apartamento nos próximos 10 anos. Para ela, dívidas eram algo a ser evitado a todo custo. Até que a vida decidiu testar sua disciplina financeira. Era uma quinta-feira, 17 de maio de 2019. Ana estava voltando do trabalho quando ouviu um barulho estranho vindo do motor do seu Fiesta 2012. De repente, o carro simplesmente parou. Fumaça branca saía do capô. O diagnóstico na oficina foi devastador: motor fundido. O conserto custaria exatos R$ 4.500. Para Ana, aquilo foi como um soco no estômago. Seus R$ 3.000 de reserva não cobriam nem 2/3 do valor. E havia um problema ainda maior. Sem o carro, ela não conseguiria chegar ao trabalho. O transporte público da sua região era precário, e ela sabia que chegar atrasada todos os dias poderia custar seu emprego. Foi então que Ana tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. No dia seguinte, sexta-feira, ela procurou o gerente do seu banco, um homem sorridente, de terno impecável, que ofereceu uma solução aparentemente simples: um crédito pessoal de R$ 5.000, com juros de apenas 2,5% ao mês. Parecia razoável, seria suficiente para o conserto e ainda sobraria um pouco para emergências. Ana saiu do banco com o dinheiro na conta e uma sensação de alívio. Conseguiu consertar o carro no mesmo dia e voltou ao trabalho na segunda-feira como se nada tivesse acontecido. A parcela do empréstimo era de R$ 350 por mês durante 18 meses. Ela calculou rapidamente. Seria apertado, mas possível. Afinal, era apenas uma situação temporária. Mas aqui começamos a ver os primeiros sinais de que algo não estava certo. Ana pagou a primeira parcela sem problemas, a segunda também. Mas na terceira, algo mudou. Uma despesa médica inesperada de sua mãe consumiu uma parte significativa do seu salário naquele mês. Pela primeira vez na vida, Ana se atrasou em uma conta. O atraso gerou multa e juros. De repente, aqueles R$ 350 se transformaram em 420. Ana ficou desesperada. Como uma mulher tão cuidadosa com dinheiro havia chegado a esse ponto? Mas o pior ainda estava por vir. 2 meses depois, em setembro de 2019, Ana recebeu uma proposta irresistível do mesmo banco. O gerente ligou pessoalmente. Ela havia sido pré-aprovada para um cartão de crédito com limite de R$ 8.000. E mais, se ela fizesse a portabilidade da sua dívida para o cartão, pagaria apenas 1,5% de juros ao mês, quase metade do que estava pagando no empréstimo. Ana viu aquilo como uma oportunidade de se livrar do problema. Transferiu os R$ 4.000 que ainda devia do empréstimo para o cartão de crédito. A parcela mínima era de apenas R$ 150. Ela se sentiu aliviada. Finalmente respiraria. Mas é aqui que a situação começa a sair completamente do controle. Ana não entendeu uma coisa fundamental sobre cartões de crédito. Quando você paga apenas o mínimo, os juros são aplicados sobre o valor restante. E esses juros são compostos, ou seja, incidem sobre os juros do mês anterior também. Nos primeiros meses, Ana pagou religiosamente os R$ 150. Mas a dívida, ao invés de diminuir, aumentava.
Em dezembro de 2019, 6 meses depois de transferir R$ 4.000 para o cartão, ela devia R$ 4.800. Ana não conseguia entender como isso era possível. Foi quando o desespero realmente bateu. Ana começou a usar o cartão para despesas do dia a dia, supermercado, farmácia, contas básicas. Afinal, ela tinha limite disponível, não é mesmo? O que começou como uma solução temporária virou um vício. Todo mês ela usava o cartão um pouco mais, e todo mês a dívida crescia. Em março de 2020, quando a pandemia chegou ao Brasil, a situação de Ana se tornou insustentável. A empresa onde trabalhava reduziu os salários em 20%. Seu salário de R$ 4.000 caiu para 3.200, mas as dívidas continuaram as mesmas. Neste ponto, Ana devia R$ 12.000 no cartão de crédito. A parcela mínima havia subido para R$ 400. Com o salário reduzido, ela mal conseguia pagar as contas básicas de casa. Foi então que Ana cometeu o erro fatal. Pegou um segundo empréstimo, desta vez em uma financeira, para pagar a parcela mínima do cartão. Os juros da financeira eram absurdos, 5% ao mês. Mas Ana não tinha escolha. Precisava manter seu nome limpo no banco onde tinha conta há 15 anos. O empréstimo de R$ 3.000 da financeira durou apenas 4 meses. Quando o dinheiro acabou, ela estava devendo mais R$ 15.000, entre cartão e financeira. A partir deste momento, Ana entrou em uma espiral descendente que parecia não ter fim. Começou a pegar empréstimos em outras financeiras para pagar as anteriores. O famoso efeito bola de neve da dívida havia tomado conta da sua vida. A cada mês, o buraco ficava mais fundo. Em agosto de 2020, Ana tomou uma decisão desesperada. Colocou o apartamento como garantia em um empréstimo de R$ 50.000. A promessa era usar esse dinheiro para quitar todas as dívidas e recomeçar. Mas na prática, ela usou R$ 40.000 para pagar os credores e ficou com R$ 10.000 para emergências. Esses R$ 10.000 duraram apenas 3 meses. Ana havia perdido completamente o controle financeiro. Gastava sem pensar, como se o dinheiro fosse infinito. Comprava roupas que não precisava, comia em restaurantes caros, viajou para a praia 2 vezes. Era como se ela estivesse sabotando a própria recuperação. Quando o dinheiro acabou, Ana voltou ao velho hábito. Pegou mais empréstimos. Desta vez, as únicas opções eram agiotas e aplicativos de empréstimo com juros escorchantes. Em dezembro de 2020, menos de 2 anos após o primeiro empréstimo de R$ 5.000, Ana devia mais de R$ 80.000. O apartamento que ela tanto amava, onde havia construído seus sonhos, estava hipotecado. As parcelas do empréstimo com garantia eram de R$ 1.200 por mês. Com o salário ainda reduzido pela pandemia, Ana não conseguia pagar nem metade desse valor. Em fevereiro de 2021, Ana recebeu a primeira notificação de atraso. Em maio, veio a notificação de execução hipotecária. O banco havia iniciado o processo para tomar o apartamento. Ana tinha 60 dias para quitar a dívida integral ou perderia tudo. Neste momento, a realidade finalmente atingiu Ana como um tsunami. Ela procurou a família, os amigos, qualquer pessoa que pudesse ajudar. Mas R$ 80.000 não era uma quantia que alguém pudesse emprestar facilmente. Seus pais, aposentados, tinham apenas alguns milhares na poupança. Suas amigas, também da classe média, não tinham condições de ajudar com uma quantia tão alta. Ana tentou negociar com o banco, mas a instituição foi inflexível. As regras estavam claras no contrato. Inadimplência por mais de 90 dias resultaria na execução da garantia. O apartamento seria leiloado para quitar a dívida. Em setembro de 2021, 2 anos e 4 meses após pegar um empréstimo de R$ 5.000 para consertar o carro, Ana perdeu tudo. O apartamento foi leiloado por R$ 60.000. Depois de quitar as dívidas, sobrou apenas R$ 5.000, que Ana usou para alugar um pequeno quarto em uma pensão. A mulher que nunca havia se atrasado em uma conta na vida virou inadimplente. Seu nome estava sujo em todos os órgãos de proteção ao crédito. Perdeu o emprego porque a empresa descobriu sobre seus problemas financeiros durante uma verificação de antecedentes. Ana se viu aos 40 anos, morando em um quarto de pensão, desempregada e com uma dívida residual de R$ 15.000 que ainda precisava pagar. A história de Ana não é única. Segundo dados do Serasa, mais de 60 milhões de brasileiros estão com o nome sujo. Destes, uma parcela significativa começou com uma pequena dívida que saiu do controle. A facilidade do crédito no Brasil é uma faca de 2 gumes. Pode resolver problemas imediatos, mas também pode criar outros muito maiores.
O que aconteceu com Ana ilustra perfeitamente como funciona a psicologia da dívida. Primeiro vem a negação. É só um empréstimo pequeno. Depois a racionalização. Posso transferir para o cartão com juros menores. Em seguida, a barganha. Vou usar o limite do cartão só desta vez. E por fim, o desespero. Preciso pegar outro empréstimo para pagar este. Ana cometeu vários erros críticos. O primeiro foi não ter uma reserva de emergência adequada. R$3.000 para alguém que ganha 4.000 por mês é insuficiente. O ideal seria entre 6 e 12 meses de gastos guardados. O segundo erro foi não pesquisar alternativas antes de pegar o empréstimo. Talvez um conserto menos caro, um carro usado mais barato ou mesmo transporte alternativo temporário fossem opções viáveis. Mas o erro mais grave foi perder o controle psicológico sobre o dinheiro. Quando transferiu a dívida para o cartão de crédito, Ana deveria ter cortado o cartão e focado em quitar o débito o mais rápido possível. Em vez disso, começou a usá-lo como uma extensão da sua renda. A lição da história de Ana é clara. Não existe dívida pequena quando se trata de juros compostos. Um empréstimo de R$5.000 pode facilmente se transformar em uma dívida de R$100.000 se não for controlado adequadamente. O sistema financeiro brasileiro, com seus juros altos e facilidade de crédito, é especialmente cruel com quem perde o controle. Mas há esperança. Ana, depois de tocar o fundo do poço, conseguiu se reerguer. Encontrou um novo emprego, fez um acordo para parcelar suas dívidas restantes e hoje vive de forma muito mais consciente financeiramente. Ela aprendeu na prática o que muitos brasileiros ainda não sabem. Crédito não é extensão de renda, é dívida futura. Se você está assistindo a este vídeo e se identificou com algum momento da história da Ana, pare, respire e tome uma decisão agora. Não deixe que uma pequena dívida se transforme no seu pesadelo financeiro. Busque ajuda, negocie, corte gastos, mas não ignore o problema. Porque ignorar uma dívida é como ignorar um câncer. Ela só cresce. Para Ana e para milhões de brasileiros que passaram pela mesma situação, aquela pequena decisão de pegar um empréstimo foi o começo do fim da sua estabilidade financeira. Para muitos, aquele foi o último extrato.